Na verdade, eu diria que a gente tem uma cultura de conhecer pouco de finanças pessoais no Brasil. Tem uma pesquisa antiga da Serasa que apontava que metade dos brasileiros é incapaz de dizer quanto ganha ou quanto gasta em um mês. Se alguém não tem a menor ideia de quanto ganha e não tem a menor ideia de quanto gasta, ele não vai poder fazer uma boa gestão das finanças pessoais, né? Então, a gente tem o brasileiro com um grande desconhecimento. E aí vem aquela questão cultural. Se a família gasta junto, ela precisa conversar sobre finanças pessoais junto. E aí tem, de novo, uma questão cultural pesada. Você tem aquele pai provedor, nordestino, vamos falar aqui da gente, que é aquele provedor da família, e ele não quer admitir para a mulher e para os filhos que a renda dele caiu ao longo dos anos. Que ele agora tem uma comissão que não está conseguindo mais manter aquele padrão. E ele continua vivendo naquele padrão. Então, a gente precisa ter a cultura de, se a família gasta junto, ela tem que discutir junto. O marido e a mulher têm que sentar e fazer as contas junto. A gente tem que respeitar que as famílias, elas variam de renda ao longo de sua vida. Em determinado momento, senhora, seu marido pode estar ganhando mais, mas ele vai ganhar menos. Aquilo não o faz menos, não o faz menor. E para esse homem, ele também não precisa ter nada, vamos dizer assim, que a sua renda possa diminuir da sua liderança na família. Mas a gente sabe que a gente tem essa dificuldade. Então, as pessoas não cuidam de suas finanças pessoais, em primeiro lugar, né? E eu diria que muito mais, o cuidar das finanças pessoais, ele é muito mais uma questão de comportamento do que de conhecimento, aspecto técnico. Porque fazer um orçamento, botar no papel receita, despesa, anotar, somar aquilo, a maior parte dos brasileiros vai saber fazer. O que ele não tem é o hábito, o costume de toda sexta-feira sentar, dar uma olhada nos boletos que ele tem para pagar para o mês que vem, né? Então ele recebe o 13º agora, ele já fez uma festa, já fez uma confraternização, ele não lembra que ele tem IPVA, IPTU, se tiver criança, ele vai ter material escolar, ele vai ter talvez matrícula se for escola particular. Não lembra que parcelou em 10 vezes aquela compra que ele fez há tanto tempo. Exatamente. Então, não lembra que o seguro do carro ou o seguro da moto vai vencer em fevereiro. Então, quando chega, é um susto. Por quê? Por conta dessa falta de cultura de se programar. Isso acaba gerando endividamento. E aí eu diria uma coisa. Quando a gente fala de finanças pessoais, e embora eu não tenha me especializado na área de finanças pessoais, a minha especialidade, como eu falei antes, é outra. É gestão de empresas privadas. Mas tem mais de 20 anos que eu falo de finanças pessoais. Por quê? Porque eu percebi que finanças pessoais é questão de saúde pública. Perfeito. Finanças pessoais, a gente tem quase 80%, segundo pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos, quase 80% do brasileiro endividado. Segundo pesquisa da Serasa, a gente tem 30% dos endividados com algum nível de depressão. São coisas que não dá para resolver. Mais de 20% da população brasileira com algum nível de depressão ligado a problema financeiro. Isso gera divórcio, isso gera conflito entre pai e filho, isso gera conflito na família, isso gera baixa produtividade nas empresas, isso gera demissão, isso gera depressão, isso gera, no fim, suicídio. Então, quando a gente está falando de você cuidar das suas finanças pessoais, a gente está falando de você cuidar de um ponto que vai ajudar a sua família toda a viver muito melhor.